Irmãos, eu queria começar esse sermão, a gente meditando um pouquinho. O que você tem buscado? Vamos falar assim, ultimamente, o que você tem buscado? Eu sei que nós andamos à procura de muitas coisas, né? Como diz as Escrituras Sagradas. Queremos a paz, queremos sermos felizes, queremos ser satisfeitos, queremos respeito, queremos amor. Buscamos muitas coisas nessa vida. Por que será que buscamos tudo isso? Porque buscamos ser evidenciados, exaltados, elogiados. Porque buscamos tantas coisas nesse mundo. Já ouviu falar daquelas pessoas que só querem? Aí se você falar, olha, você só quer o venha a nós, o vosso reino, nada. Já viu, você conhece alguma pessoa que é assim? Só o venha a nós? Quando você precisa dela, ela esquiva ou é sabonete. Escorrega mais que sabonete. Irmãos, a Idade Média foi marcada por muitas atrocidades. E a maioria das atrocidades eram atrocidades praticadas por reis. Teve rei que mandou matar todos os seus irmãos. Teve rei que mandou matar a esposa e mandou matar a própria mãe. Se você ler a história da igreja na Idade Média, e o que os reis faziam, até a história geral, você vai ficar estupefado ou horrorizado com o que os reis ou que os poderosos faziam para se manter no poder. Graças a Deus a gente não vê isso hoje em dia, né? Pessoas fazendo de tudo para se manter no seu poder, dentro do seu limite de poder. Mas a Idade Média foi conhecido pelo Justo Gonzalez, um grande historiador, como Idade das Trevas. Então ele denominou a Idade Média, por isso, como a Idade das Trevas. E nessa Idade das Trevas, existia uma mulher que ela era chamada como Blood Mary. Né, aquela bebida que a gente muitas vezes ouve as pessoas falar, né, feito com tomate, não. Era chamada Maria Tudor, ou a Maria Sanguinária. Que ela, para manter-se no poder, ela trancafiou a sua meia-irmã Elizabeth, né, num calabouço. E ali ela ficou por muito tempo. A sua irmã, meia-irmã, sua irmã mais nova, por medo de tomar o poder da mão dela. E por medo também de perder o poder do reinado, Maria Tudor, ou a Maria Sanguinária, diretamente ela ordenou a morte de 300 pessoas à fogueira. 300 pessoas à fogueira. Dizem alguns historiadores, né, que indiretamente 50 mil pessoas foram mortas por causa do reinado da Maria Sanguinária, Maria Tudor. Então, na sua morte, ela sofreu muito para morrer, ela não teve filhos, ela morreu possivelmente de um câncer de ovário, e ao morrer, ela não teve antes de morrer, ela não teve outra opção do que deixar o reinado para Elizabeth I. A sua meia-irmã que estava trancada ao calabouço. E aí foi aonde a Inglaterra teve épocas de paz. Irmãos, a gente não precisa olhar só para a Idade Média, a gente olha para muitas coisas da realidade, que as pessoas estão matando e lutando, fazendo atrocidades por aquilo que eles acham que é o seu reino. Alguns acham que a sua religião é o seu reino, e por causa da religião eu vou matar. E aí vai, o meu conforto, a minha paz. E sempre estamos lutando por um reino que não é um verdadeiro reino. Estamos disputando poder, estamos enfrentando batalhas por aquilo que não é real, por aquilo que não compensa.
por aquilo que de fato é correr atrás do vento, assim como Salomão fala, que é como uma bolha de sabão. Pode ser bonito, mas na hora que pega na mão, estoura. Bolha de sabão. Lá em Mateus, o texto que eu pedi para vocês abrirem, nos verso 10, Mateus 6, verso 10, está assim: a oração do Pai Nosso, uma parte da oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, eu poderia fazer expositivamente, trabalhando no sermão, aqui na oração do Pai Nosso, mostrando como é feita essa vontade de Deus, trabalhando os próprios itens que a oração nos dá. Mas eu gostaria de trabalhar apenas a ideia de reino que Jesus quer nos trazer aqui essa noite. O Evangelho de Mateus, irmãos, é necessário vocês terem em mente que o Evangelho de Mateus é um dos 4 evangelhos canônicos, sinóticos da Bíblia. E o autor era Mateus, o coletor de impostos, né? A gente já viu Mateus aí nas séries de TV, nos filmes, e o último Mateus representado a gente viu lá na The Chosen, né? Que ele era um autista, né? Era um rapaz diferente dos demais. E a ideia de Mateus, o objetivo de Mateus, era provar para todos aqueles que lessem o seu livro que Jesus de fato era o Messias prometido. Aquele que os profetas, os pais, passaram pela tradição oral, ensinavam para os seus filhos por meio de histórias, agora se concretizou. Messias chegou e o Messias está entre nós, Jesus Cristo. O filho de Maria, o filho de José, o filho da bem-aventurada, da Virgem. Esse agora é o Messias, aqueles que os profetas falaram, que Isaías falou, Jeremias, Oséias, Amós, Obadias. Toda a palavra de Deus estava apontando. Agora Mateus se atenta em mostrar, evidenciar que esse Cristo é o Messias esperado. E ele faz isso em toda o seu evangelho. Mas interessante que no Sermão do Monte, o maior e o melhor, sermão que você vai ouvir ou que você vai ler em toda a sua vida, em toda a sua existência, é o sermão que Jesus pregou ali no monte. Jesus agora, ele traz para a vida cristã, ele traz para os seus ouvintes ensinamentos maravilhosos de bem-aventuranças, ensinamentos maravilhosos de graça, de amor, de majestade, de confiança em Deus. E especificamente no versículo 10, ali ele ensina, a partir do verso 10, do verso 5, do verso 9, ele ensina a oração dominical, a oração do Pai Nosso, para que nós venhamos entender como orar, como se colocar diante de Deus com palavras. Hoje de manhã eu falei aqui na nossa aula de escola dominical, por mais linda as palavras que nós venhamos colocar em oração diante de Deus, a nossa oração para ser recebida diante de Deus, ela passa pela intervenção ou assistência do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste de sobremodo, transformando a nossa oração falha, pecadora, errada, numa oração aceitável diante de Deus, assim até mesmo através de gemidos inexprimíveis. Então Jesus ele não estava nos dando, ou não estava dando aos seus discípulos uma receita de bolo, como fazer de fato uma oração perfeita, né? Como se fosse uma receita de bolo para se fazer um bolo belo, bonito, gostoso, bem saboroso ao nosso paladar. Jesus estava nos dando aqui, de fato, um modelo de vida cristã, uma oração viva, uma oração praticável através das nossas vidas, uma oração para ser praticada, uma oração para ser vivida, muito mais do que ser falada, mas uma oração para ser expressada pela nossa vida no dia a dia.
E ele aqui, ele atinge diretamente os religiosos da religião judaica, daquela época, os fariseus, os saduceus, os zelotes, que buscavam estabelecer o reino do Messias à força pela religião. A religião tinha que descer a seco, goela abaixo de todos aqueles. A oração dos fariseus era a oração em pé na praça, de voz alta, e uma oração repetida para que todos olhassem e elogiassem. Ali está um santo, um homem de Deus, porque ele ora em pé na praça e todo mundo olha para ele e bate palma. E Jesus agora mostra para nós que a oração do Pai Nosso, ela é muito mais do que uma oração para ser feita de pé em cima de um banco de uma praça. É uma oração muito mais do que você fazer em casa de joelho. É uma oração muito mais do que feita para ser repetida, mas uma oração para ser entendida. E como nós estamos trabalhando o tema Reino de Deus, Reino dos Céus, porque é o que nos interessa como cristãos, porque a nossa expectativa, os nossos interesses não devem estar nas coisas secundárias, passageiras, temporárias desse mundo, porque os nossos valores, os nossos interesses devem ser valores eternos e de interesses eternos. Porque toda riqueza que você conquistar aqui, por maior que seja, toda riqueza que você conquistar aqui, ela vai findar. Se a riqueza não acabar, a sua vida acaba e a riqueza fica. Ou para a alegria de muitos, ou para a desgraça de muitos, para a tristeza de muitos. Porque por causa de uma herança, muitos morrem ou matam por causa de dinheiro, para se manter o poder, para se manter na sua posição de autoridade por causa daquilo que tem ou por aquilo que conquistou. Irmãos, esse versículo, apenas esse versículo que Jesus, a gente poderia trabalhar cada versículo, e eu já fiz uma série de sermões aqui na Quarta Igreja, sobre a oração do Pai Nosso, e trabalhei cada domingo um versículo. E hoje eu gostaria da gente aprender um pouco sobre esse venha o teu reino, assim na terra como nos céus. E esse simples versículo que a gente acha tão simples, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá lições preciosas, maravilhosas, confortantes para a nossa alma, para o nosso coração, nos trazendo de fato o verdadeiro sentido da vida diante de tanta atrocidade que nós estamos presenciando, tanto no presente, ou como a era medieval viveu em sua idade de trevas, ou a sua era de trevas. E a lição que Jesus nos traz por meio desse simples versículo é que devemos desejar profundamente pelo reino de Deus. Que os nossos desejos, os nossos alvos, os nossos objetivos, as nossas inspirações ou aspirações devem ser pelo reino de Deus. Ao olhar para esse mundo, ao olhar para as situações, ao olhar para a vida de uma maneira mais secularizada ou geral, nós devemos desprender totalmente das nossas paixões egoístas e desejar o reino de Deus. Por que eu falo isso? Porque essa frase, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, traz uma ideia maravilhosa. O termo que reino aqui está escrito no grego é basileia. E basileia, meus irmãos, mostra um governo justo, um governo santo, um governo misericordioso, um governo de amor, um governo que não há injustiça, um governo que não há violência, um governo de prosperidade. Quem não almeja, quem não aspira, quem não sonha em viver sobre um governo de justiça, de prosperidade, de amor, de misericórdia, de justiça? Quantas esperanças não vêm em nosso coração em toda a época de política,
E a gente acredita que tal candidato, ou fulano de tal candidato, desculpa, irmãos, entrar na área de política, mas eu falo por causa das aspirações humanas, achando que, dependente de A ou B, de C, ou de ideologia A, C, ou de lado, né, vamos encontrar em fulano de tal, ciclano de tal, beltrano de tal, um reino de paz, de justiça, de equidade, de igualdade. Engano nosso. Porque geração vai, geração vem. As coisas continuam na mesma coisa. E quando Jesus ele usa o termo, Mateus ele usa o termo Basileia, ele lembra da sua raiz no hebraico, que vai muito além daquilo que nós pensamos de reino e de governo. E um exemplo disso está lá em Daniel 4:3. Se você quiser abrir sua Bíblia, ou colocar no telão aqui, Marcelo. Daniel 4:3. Olha que interessante. Abre sua Bíblia, olha para o telão. Pronto? Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno. O seu domínio de geração em geração. Este é o reino que Jesus estava falando. Esse é o reino que Mateus fez questão de evidenciar. Um reino sempre eterno, um reino de domínio de geração em geração, um reino de maravilhas. Não um reino de conto de fadas, que muitas vezes nós acreditamos. Não um reino da Alice no País das Maravilhas, mas um reino de justiça de fato. E esse reino só será de fato vivido por mim e por você, quando nós partirmos dessa vida para a eternidade, ou na segunda vinda de Jesus, quando a terra será transformada em uma nova terra, e viveremos num corpo incorruptível, sobre o reino de um Deus justo, soberano, poderoso e perfeito, aonde não mais haverá lágrima, aonde não mais haverá choro, choro de dor, choro pela maldade, choro pela injustiça, choro pela miséria e a degradação humana, não mais haverá. E aí, irmãos, nós temos que nos dobrar diante da doutrina da soberania de Deus. Porque quando o Senhor Jesus fala do reino, vem o teu reino, é a submissão do Filho ao Pai. E a nossa submissão ao Filho, ao Pai e ao Espírito Santo. Porque nós cremos na Santíssima Trindade. Aí nós nos dobramos diante da soberania de Deus, sabendo que Deus é soberano sobre nós. Ele é rei sobre nós. Ele deve governar as nossas vidas. E nós devemos entender, meus irmãos, a supremacia do reino de Deus em nossas vidas. Que Ele cresça e nós nos diminuamos. Que Ele cresça em nós. Que o reino dEle se estabeleça em nós. Que nós venhamos desejar esse reino de paz, de justiça, de equidade, que nós viemos desejar, não diante dessa realidade secular, mundana, colocando as nossas expectativas que vão se frustrar em homens pecadores, perecíveis, ou em qualquer coisa que esses homens vão oferecer para nós. Mas que o nosso coração esteja descansado na soberania de Deus, em conduzir a história da minha vida, em conduzir a história da sua vida, diante desse reinado, nesse mundo de injustiça e de maldade. João Calvino, ele diz que o reino de Deus se estabelece em nossos corações pela fé, e não por leis exteriores e naturais dessa vida. Eu desejo o reino de Deus, mas eu posso desejar, mas eu posso viver esse reino pela fé.
Não tem outra forma de viver o reino de Deus em vida, aqui, se não for por meio da fé. E a fé é o quê? Como diz lá em Hebreus? A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu vejo o reino de Deus aqui, mas eu espero o reino de Deus. Então eu preciso ter convicção de que eu posso, pela fé, viver o reino de Deus aqui. A partir do momento que eu me dobro, que eu me entrego, que eu digo que eu não sou mais o rei do meu coração, da minha vida, que Jesus é rei, que Deus é soberano, que Ele estabelece o seu poder, o seu reinado, a sua soberania sobre a minha vida. E eu devo apenas descansar e deixar Ele reinar soberanamente sobre mim, sabendo que Ele estabelece todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto também traz um segundo ensinamento. Se o primeiro ensinamento é que nós devemos desejar o reino de Deus acima de qualquer outro desejo que você possa ter, eu não estou falando que você não pode desejar ter uma casa boa, ter um carro bom, eu não desejar um casamento, eu não estou falando para você que você não pode desejar, eu estou falando que acima de qualquer desejo, ou que qualquer desejo que você tenha, é nada, é fútil, é zero, é nada, diante do desejo pela soberania, do estabelecimento do reino de Deus em sua vida. Você precisa entender que você é um ser espiritual e que você, de fato, foi chamado para viver um reino sempre eterno, majestoso. Um reino que Deus preparou para todos aqueles que o amam. E o segundo ensinamento que esse texto nos dá, que além de desejar veementemente, aspirar profundamente o reino de Deus, é que devemos desejar que a vontade de Deus se estabeleça em nossa vida. Eu tenho que querer, eu preciso desejar. Não é que o meu querer ou o meu desejo vai fazer com que a mão de Deus se mova sobre mim e que Deus seja um escravo meu para fazer a minha vontade. Mas é de fato focar o seu coração, focar o seu desejo, confiar pela fé que a vontade de Deus, ela é melhor para a sua vida. E a gente está cansado de ouvir que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Sabemos disso, e nós sabemos que a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita se materializou na pessoa de Jesus. Toda a vontade de Deus se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. E se eu tenho Jesus, e se eu vivo Jesus, estou vivendo a boa, agradável, perfeita vontade de Deus na minha vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão? Qual é a vontade de Deus para a sua vida, minha irmã? Que você viva Cristo na sua vida. Que você viva Cristo na sua vida. Que você deseje viver Cristo, viver essa vontade de Deus, que o reino de Deus viva na sua vida por meio da obediência de Cristo. Como Paulo falou, que Cristo viva e que eu morra, que Ele cresça e que eu diminua. A palavra usada no original aqui, irmãos, mostra de um desejo, de uma vontade ardente, de uma submissão profunda pela vontade humana, por aquilo que se espera de melhor. A palavra telema ou telema, no grego aqui, mostra para nós, de fato, um desejo profundo. Diante de tantos desejos superficiais, seculares, carnais que nós temos nessa vida, qual é o desejo profundo da sua alma? Qual que é o desejo profundo do seu ser? Eu gosto sempre de trazer a raiz no original do Antigo Testamento,
Porque a palavra grega, ela sai de uma raiz hebraica. E essa raiz hebraica, ela é colocada num texto do Antigo Testamento. Quando Paulo escreveu as suas cartas, quando Mateus escreveu o Evangelho, Lucas, quando o Novo Testamento estava escrito, o que eles tinham na mão, irmãos? Apenas o Antigo Testamento. Eles tinham o Pentateuco, as cartas dos profetas, tinha muito tradição oral. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Não tinha. E aí quando a gente vai para a raiz hebraica da palavra vontade, seja feita a sua vontade, sabe para onde essa raiz é mais evidenciada? No Salmo 40, verso 8. Olha aqui para vocês verem, Salmo 40, verso 8, Marcelo, coloca para nós aí, para os irmãos aqui ver, Salmo 40, verso 8. Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Em outra versão, que dá mais alusão à ideia original do autor, é deleito-me, deleitar. Você sabe o que é um deleite? Sabe o que é um deleite? Deleite é um prazer gostoso, maravilhoso. Aquele prazer que você sabe que é algo sobrenatural. Eu não sei se vocês já tiveram um deleite. Um prazer desse gostoso, maravilhoso, que é algo sobrenatural. E é exatamente isso que o salmista está falando. E é exatamente isso que Mateus evidencia. E é exatamente isso que Jesus está falando. Que quando nós desejamos a vontade de Deus, nós estamos desejando o deleite, a alegria, a bem-aventurança, o prazer que só Deus pode dar para você. Nada que você venha conquistar nessa terra, nenhum bem, nada que você venha conquistar, nem um cargo, nem dinheiro, nem um ouro, nem tesouro, nem um homem, nem uma mulher, ou um marido, ou uma esposa, nada que você venha conquistar ou venha ter, vai te dar o prazer, ou o deleite, o desfrute, o gozo que a vontade de Deus vai te dar. Não troque aquilo que é melhor, que é maravilhoso, por aquilo que é ruim. Lembro muitas vezes da seguinte frase, isso eu via muito nas vigílias quando eu era adolescente, né? Que muitas vezes nós trocamos uma mesa farta que Deus tem preparado para nós pelas migalhas que caem da mesa de Satanás. E tem muita gente vivendo de migalhas. Tem muita gente estando satisfeito de migalhas. Eu tenho uma Shih Tzu, que toda vez que a gente vai para a mesa comer uma bolacha, ela fica lá em volta, né, esperando migalhas cair da mesa para ela comer. E toda migalha que cai, seja um grão de arroz, um pedaço de bolacha, um pedaço de pão, ela corre e come a migalha. E na maior alegria, como se aquilo ali fosse a melhor coisa da vida dela. E a gente muitas vezes estamos agindo da mesma forma, irmãos. O mundo tem nos oferecido migalhas. E nós estamos contentes com as migalhas que o mundo tem nos oferecido, achando que é um manjar dos deuses, né? Se assim a gente pode dizer. E não há nada melhor, irmãos, nada melhor do que a vontade de Deus. Desejar a vontade de Deus. Desejar que essa vontade de Deus seja estabelecida, seja realizada em nós. Através da completude que Cristo vai fazer na sua vida. Eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas agora eu cheguei à maioridade.
E agora eu ajo, as minhas ações são como gente madura. Eu era carnal, pensava de forma carnal, mas agora Cristo habita em mim. E agora eu vivo Cristo, e já não mais vivo eu. Não vivo para as minhas vontades, porque as minhas vontades muitas vezes me levam para o caminho de tristeza. Mas vivo a vontade de Deus em Cristo Jesus na minha vida. E importa que Ele cresça e eu diminua, que Ele reina e eu me submeta como servo, como um filho obediente. Aí de fato, eu vou me deleitar na vontade de Deus. Eu vou me deleitar em Cristo, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Viver Cristo. E que é viver Cristo, irmãos? Viver Cristo é falar assim: Senhor, eu te aceito, eu te aceito, Senhor Jesus, eu te aceito, vem na minha vida, vem habitar no meu coração. Porque muitas vezes nós podemos estar aceitando Jesus de boca, ou apenas de palavra, mas o nosso coração está repulsando, rejeitando a pessoa de Jesus. Porque muitas vezes nós entendemos que Jesus é uma religião, que Jesus é um dogma, uma mera doutrina humana. Não, irmãos. Jesus é uma pessoa. É a segunda pessoa da Trindade. E Ele é Deus. E Ele morreu por amor a você e está disposto a reinar através da sua vida, reinar em você, e para que te dar nesta vida o gozo de viver uma partícula mínima da eternidade nessa vida, como graça de Deus. Eu podia muito falar da doutrina teológica, que aqui tem, que é a doutrina da expansão do reino de Deus em nossas vidas, da concretização do reino de Deus em nossa vida, da vontade soberana de Deus. Terceiro e último ensinamento que esse texto nos traz, irmãos. Se o primeiro é desejar o reino de Deus, o segundo é desejar a vontade de Deus, o terceiro, que além de desejar a vontade de Deus, é desejar que essa vontade seja realizada, que essa vontade seja feita em nossa vida, na sua vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, eis-me aqui, o que eu tenho é teu. Senhor, eu sou teu. O meu respirar é teu. Assim como as corças respiram pelas águas, eu quero respirar por ti. Além de já meramente desejar, eu quero que essa vontade de Deus seja feita, seja realizada, seja manifesta em minha vida. Que as pessoas olhem para mim e não possam ver o Camilo, o pecador falho. Que as pessoas olhem para você, que não possam ver você como um pecador falho, um miserável, uma pessoa má, ruim, mas que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Olhe para mim e vejam Cristo. Será que é isso que as pessoas estão vendo em nós? Será que as pessoas veem na nossa face o rosto de Cristo, na nossa vida, a vida de Cristo? Será que os seus colegas de trabalho vê Cristo na sua vida? Será que os irmãos aqui da igreja vê Cristo na sua vida? Será que os seus parentes, seus familiares vê Cristo na sua vida? Será que seu pai, sua mãe vê Cristo em você? Será que o seu esposo, seu cônjuge vê Cristo em você? Será que os seus vizinhos vê Cristo em você? Uma coisa é apenas desejar a vontade. Outra coisa é desejar que essa vontade se estabeleça. É realmente morrer para nós mesmos e falar: Senhor, eu quero morrer para mim, para a minha vontade, para as minhas vaidades, e quero viver para o Senhor. Quero viver para o Senhor. E terceiro e último, eu voltei ao segundo ponto,
terceiro e último é a amplitude e abrangência do reino dos céus. Primeiro, desejar o reino de Deus. Segundo, desejar a vontade de Deus, que ela seja realizada. E terceiro, a amplitude e abrangência do reino de Deus. Assim na terra, como nos céus. Aqui é uma doutrina maravilhosa que eu falei aqui essa manhã, dessa doutrina, que é a doutrina da universalidade criacional de Deus. É uma doutrina maravilhosa. Se você não sabe, procura estudar sobre a doutrina universal, criacional de Deus. Porque Deus ele não construiu apenas, Ele não planejou apenas e não estabeleceu apenas um mundo físico, um mundo palpável que você possa pegar, pode sentir. Né? Eu falei hoje de manhã sobre o telescópio Hubble, né, quando foi lançado, a expectativa do coração da NASA, dos cientistas. E o telescópio Hubble desvendou muitas coisas do universo que o homem não sabia. Principalmente a sua grandeza, a sua organização e a sua expansão. E agora, com o outro telescópio que está no espaço, o James Webb, tem se confirmado cada vez mais a grandeza do universo que nós vivemos. Alguns chegando a falar que existe 33 trilhões de galáxias, na qual a nossa galáxia, a Via Láctea, é uma das 33 milhões. A grandeza de tudo, e a gente fica preso, não, Deus fez os céus, Deus fez a terra, Deus fez o universo, e a gente não olha a grandeza de tudo isso. E muitas vezes a gente fica só nesse escopo, no escopo do físico, do palpável, do tangível, daquilo que eu posso ver, daquilo que eu posso tocar. E muitas vezes nós estamos agindo como Tomé. Senhor, eu só vou acreditar se eu tocar do seu lado e sentir a ferida. E muitas vezes nós vivemos uma fé exatamente assim, irmãos, que vai totalmente contra a doutrina da universalidade criacional de Deus. Porque Deus criou tanto as coisas visíveis quanto as coisas invisíveis. E eu posso dizer para vocês, irmãos, se as coisas visíveis que foram criadas por Deus é imensa, como 33 milhões de galáxias, eu não sei nem o que é isso. Né? O mundo micro, né? O mundo macro. Né? O Cauã aqui é doutor em física. Ele sabe o que é tudo isso. Eu não te promovi, mas você estava fazendo doutorado. Eu não sei se você terminou, mas tá, vai terminar em nome de Jesus. Então é mestre em física. Irmãos, o mundo espiritual, se o mundo físico é grande, é imenso, e a gente fica maravilhado com a grandeza do mundo físico, o mundo espiritual não tem limites. Assim como Deus é imenso, Deus não tem limites. A imensidade de Deus, o mundo espiritual é ilimitado, imensurável. E eu já falei isso várias vezes, eu continuo a frisar aqui, todo domingo, e sempre que eu tiver a oportunidade, nós não somos seres físicos tendo experiências espirituais, mas nós somos seres espirituais tendo experiência física. Infelizmente, essa experiência ruim por causa da queda no Éden, da desobediência dos nossos pais no Éden. Vivemos o mal que eles escolheram pela desobediência a Deus, mas pela graça em Deus, pelo projeto redentivo. E nós vamos desfrutar, se partirmos hoje, antes da volta de Cristo, no mundo invisível, de tudo aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, que Deus tem preparado para os seus. Até a restauração de todas as coisas e de todo mundo, tanto o visível como o visível ser uma coisa só. No novo céus e nova terra, o invisível se fundirá
ao visível e vamos viver o plano original de Deus pela eternidade afora. Glória a Deus, irmãos. Posso ouvir um aleluia? Irmãos, isso é tão real quando se fala do mundo visível e invisível, que a palavra céu, usada tanto no Novo Testamento, no original, quanto no Antigo Testamento, mostra a amplitude e a abrangência do reino de Deus. Eu não vou falar aqui a palavra, não quero ditar, mas eu quero ler o texto do Antigo Testamento, que é bastante conhecido e nós temos trabalhado na Escola Bíblica Dominical sobre a criação, que é Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Aqui Deus cria 3 elementos, e eu falei hoje na Escola Dominical, o que Deus criou? No princípio criou Deus céus e terra. No princípio Deus, princípio que significa o quê? Tempo, não é? Princípio é o quê? Tempo. Deus criou o tempo, criou os céus, o mundo invisível, criou a terra. Criou tudo junto, era uma coisa só. Na amplitude e na abrangência do reino de Deus. É exatamente essa ideia. Depois nós entramos aí numa vida física miserável por causa da entrada do mal no mundo. O mal degradou tanto o corpo do homem quanto a vida na terra, a vida física. E nós somos limitados, irmãos. Nós somos limitados. E graças a Deus que Jesus veio e nos ensina através da oração do Pai Nosso a desejar a vontade de Deus, a desejar o reino, que o reino de Deus se estabeleça em nós, a desejar que esse reino se faça real em nossas vidas e a olhar para esse reino através das limitações dos nossos olhos físicos, das limitações físicas, e enxergar um reino espiritual, um reino eterno, um reino de abrangência imensurável. Imensurável. E eu gostaria de concluir, irmãos, com a ilustração do início do sermão, com a história de Maria Tudor, a rainha sanguinária, que nos lembra o perigo de querer estabelecer o nosso reino a qualquer preço e a qualquer custo, ou por meio de derramamento de sangue. Porque sofremos as consequências das nossas escolhas de uma maneira em que Deus nos deixa sofrer. Porque na palavra de Deus diz que na obediência há bem-aventurança. Se obedecermos à palavra de Deus, somos bem-aventurados. Somos felizes. Mas se desobedecermos a praticar, se não praticarmos em obediência à palavra de Deus, nós seremos o quê? Infelizes. Amaldiçoados, sofreremos. Isso nós vemos na história, não só da Maria Tudor, mas do rei Henrique VIII, seu pai. Nós vemos na Catarina de Aragão, que foi a sua madrasta, que foi decapitada. E nós vimos isso na vida de muitos que lutaram para manter o seu reino aqui, neste mundo perecível, caído e maldoso. Não compensa você viver uma vida egoísta, em que você olha apenas para o seu umbigo e que tudo tem que está à sua volta te servindo. Mas a vida só vai fazer sentido quando você perceber que você buscando o reino de Deus, que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida, você vai olhar para um mundo, para um reino bastante abrangente, que vai além da sua visão limitada dessa vida, e vai te mostrar que é muito melhor servir do que ser servido. É muito melhor amar do que ser amado. Lembrei agora da oração de São Francisco, Francisco de Assis,
que colocaram como ele o autor, né? Mas não se sabe na história quem foi realmente o autor dessa oração. Mas de fato a vida verdadeira que nós devemos viver, o reino de Deus e a vontade de Deus estabelecida é exatamente isso. Nos entregar e viver a vida que Deus tem para nós, sem esperar nada em troca. Porque o melhor de Deus nós já temos, que é Cristo Jesus. O que você quer mais? Deus te deu o melhor dele, que é o seu Filho. Viva Jesus. E vivendo Jesus, nós vamos amar o outro e vamos servir o outro. E o reino de Deus vai se estabelecer em nossas vidas. E você vai ser realmente feliz. E vai ter prazer na vida. Porque num mundo em que muitos já perderam prazer. Prazer no casamento, prazer no cônjuge, prazer em frequentar uma igreja, prazer em congregar, prazer em receber gente em casa, prazer em ter um vizinho, prazer em ter amigos, prazer em se relacionar. Cada vez mais as pessoas estão vivendo um ostracismo, estão se isolando. E quando a gente tem Jesus e o reino de Deus em nós, nós queremos comunhão. Eu preciso levar esse amor de Jesus ao meu próximo, eu preciso relacionar, eu preciso levar essa felicidade, essa alegria. Eu preciso levar, porque é gostoso demais, meus irmãos. Fique de pé. Gostaria de orar por você. Quero pedir o pessoal do louvor para vir aqui à frente de novo. Logo após a oração e a bênção, os irmãos vão estar cantando mais um hino. Aquele que você cantou que está tudo aos pés de Jesus. Tudo aos pés de Jesus. E a sua vida deve estar aos pés de Jesus, aos pés de Deus. Viva Cristo!